Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Peço perdão aí pelo pequeno atraso no horário que nós havíamos informado que começaríamos essa live. Vou aguardar mais pessoas aí chegarem, nossa convidada também chegar. Como já noticiado ao longo de toda a semana, nós teremos hoje uma live imperdível para falar sobre aquele famoso inquérito das fake news do STF que está na boca do povo. Antes disso, deixa eu acenar para a galera que está chegando aqui. Olá, doutora Ruana Alves, uma das melhores previdenciaristas desde das ostras, um prazer tê-la aqui. Olá, minha querida e amada noiva, Karina, sempre presente nas minhas lives. Obrigado, meu amor, minha futura esposa. Novembro é logo aí. Olá, Rafaela, seja bem-vinda. Seja bem-vinda também, Isabela. Quanto tempo, hein, Isabela? Alessandra, bem-vinda. Estênio, meu querido irmão, bem-vindo. Hélio, que fez a live comigo sobre por que a sociedade detesta tanto o STF. Fica mais aqui, Hélio, que a gente vai falar hoje do STF também. Vamos falar de novo, dessa vez nós vamos falar do inquérito das fake news. Um tema muito interessante e eu tenho certeza que você poderia estar comigo hoje também, né, para falar disso. Pessoal, então é isso. Seja bem-vindo, Lucas, meu amigo Lucas Sander, o melhor guitarrista de Rio das Ostras. Quem quiser contratar um guitarrista, galera, esse aí é o cara, hein? Seja bem-vindo, Júnior de Oliveira, meu grande amigo também, assessor parlamentar, um dos melhores desde as ostras, se não for o melhor. Pessoal, então é isso, né? Estamos aguardando a nossa convidada. Em breve, acredito que ela esteja aqui. E a gente começa a bater um papo sobre o inquérito das fake news. Deixa eu dar uma chamada nela aqui. É Rafinha da Euzi. Eu sei disso, com certeza. Paula, seja bem-vinda, doutora Paula, uma das melhores advogadas aí de Rio das Ostras, Cabo Frio, Unamar e região. É um prazer tê-la aqui conosco. É isso, pessoal. Estamos aguardando aqui então a nossa convidada. E já que ela não chegou ainda, eu vou começar a colocar alguns pontos para vocês, né? Nós vamos falar aqui do inquérito das fake news. Vamos colocar alguns pontos constitucionais. Aí eu vou me posicionar, tá? E ela vai colocar alguns pontos criminais, né? Vai conversar com vocês, explicar de um ponto de vista criminal. Todos vocês que estão com dúvida, que são leigos do direito e tudo mais, podem ter certeza, vocês vão entender com precisão tudo o que isso está, tudo o que está acontecendo, podemos assim dizer, né? Então é isso, né? Estamos aguardando aqui. Quem vai estar com a gente é a doutora Jéssica. Doutora Jéssica Bernardo é advogada criminalista de Rio das Ostras, muito renomada, advogada muito requisitada no âmbito de vista criminal da cidade, e por isso eu realizei esse convite, né, para que ela estivesse aqui conosco hoje para falar a respeito desse tema. Ela tem muito gabarito para falar, né, sobre isso e tudo mais, e tenho certeza que vai ser muito agregador para vocês, né? Eu decidi trazer uma pessoa que tem esse ponto de vista criminal também para acrescentar mais ao debate. Uma vez que eu vou trazer pontos de vista da Constituição e ela vai trazer pontos de vista do direito criminal. Então, pessoal, deixa eu dar um salve aqui para Ereni Bernardo, que chegou aqui agora também. Um salve para Juliana, de Nova Friburgo, grande amiga minha. Doutor Thales, que já fez a live comigo na semana passada a respeito do direito imobiliário. Foi uma live e tanto também. Dá boas-vindas a meu amigo aqui também, Vitor Casanova, que acabou de entrar. É isso, pessoal. Só estamos aguardando a nossa convidada para darmos início. Eu vou deixar que ela mesma vai se apresentar para vocês, né? Falei algumas coisas sobre ela, mas com certeza ela vai ter muito mais propriedade, né, para falar sobre esse tema tão delicado, tão importante. É isso, pessoal. Então é isso, né? Vamos aguardar. Acredito que ela já deve estar aí. Já estou dando uma chamada aqui, dando uma chamada de atenção para saber se ela chega, se ela não chega. Acabou de chegar, galera. Então, pessoal, deem as boas-vindas à doutora Jéssica Bernardo. A internet está carregando aqui, né? E
Aí está a doutora Jéssica. Olá, doutor Caio. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Então, já falei um pouco de você e da sua grande atuação no âmbito penal aqui na cidade de Rio das Ostras, né? O Muito obrigada. pessoal, então, já está sabendo que nesse assunto aí você manja e da importância que vai ser comentar sobre esse inquérito do STF e todas as características que vem. Vamos deixar para o momento, né? Então, vou deixar você se apresentar com mais precisão. A palavra é sua. Tem pano para manga, viu, Caio? Tem bastante. 1 hora vai ser muito pouco hoje. Olha, esse inquérito, processualmente falando, ele tem graves falhas, muitos problemas. Isso é complicado, sabe, Caio? Porque assim, a gente como jurista, se a gente admite certas situações de cerceamento de direitos fundamentais que estão constitucionalmente garantidos, que foram abarcados pelas nossas legislações, a gente corre o risco de lá na frente a gente não poder cobrar isso quando for conosco. Então é muito importante aqui ter a cautela de fazer a ressalva de que aqui a gente não está querendo contestar as decisões do Supremo Tribunal Federal, todo o nosso respeito ao mérito e ao demérito dos A Corte ministros. Suprema, E aos ministros que ali estão, um notável saber inclusive, que está sendo questionado. inclusive um deles que a gente vai criticar hoje, ó, está aqui. É um dos meus autores preferidos, ó. Para vocês, pessoal, Agora, tá de trás para frente, mas confiem em mim, tá escrito Alexandre de Moraes. É um autor e tanto, um grande doutrinador, um excelente doutrinador. A obra dele de direito constitucional é uma das melhores que eu já li. É grande, vocês podem ver aqui, né? É um livro extenso, ele escreve bastante, ele escreve bem, mas é importante a gente até frisar aqui, doutora Jéssica, que nós vamos fazer um trabalho completamente apartidário. A gente não vai analisar tudo de um ponto de vista político, seja da direita ou seja da esquerda. É claro que as pessoas que tirarem as compreensões que nós vamos passar podem e devem utilizar isso para formular suas próprias opiniões políticas, que se for o caso, né? exatamente. Exatamente. E é importante a gente mencionar, né, Caio, que esse inquérito também tem dividido muito as opiniões dos juristas. Nós Exatamente. estamos comungando da mesma opinião, pessoal. A gente não combinou nada, a gente conversou rapidamente, mas aparentemente a gente comunga da mesma opinião. Mas existe opinião divergente da nossa. Existe opinião, existem várias opiniões divergentes da nossa. O direito, inclusive, ele não é uma ciência exata, né? Eu sempre falo isso. Exatamente. E aqui, no caso, a gente não está contestando, pessoal, se houve ou se não houve o cometimento de crime, porque de fato houveram e foram gravíssimos os crimes perpetrados contra os ministros do STF, contra a própria instituição e contra o regime democrático. Porém, de fato, houve um abuso do direito à liberdade de expressão, um abuso do direito à liberdade de manifestação de pensamento, e isso não pode ser roupagem para o cometimento de crimes. Porém, aqui a gente está fazendo uma análise técnica e processualmente Exatamente. esse processo, esse inquérito, me perdoem, processualmente ele tem graves falhas que podem subverter todo o nosso sistema. Isso é muito perigoso. Uhum. Então, doutora Jéssica, eu acredito que com essas suas palavras, com essas suas considerações iniciais, o pessoal já entendeu por que eu lhe convidei para estar aqui falando sobre esse tema, né? Então, acho que o pessoal já entendeu, o recado já está passado para o pessoal, já viram que o negócio aí é bom, né? A pessoa entende bastante do direito penal, tem bastante gabarito para falar sobre esse tema. Feito isso, então, eu vou passar as minhas considerações iniciais e vou apresentar às pessoas o que está acontecendo. Você que assim, não tem noção nenhuma do que aconteceu. Você só entra no seu Twitter e vê um monte de gente xingando o STF. Algumas pessoas reclamando e raríssimas pessoas elogiando. Né? Você entrou na sua rede social, viu que a galera está muito revoltada. Você entrou no YouTube e viu que a maioria dos influencers estão fazendo vídeos a esse respeito. Mas você não entendeu nada, eu vou te explicar agora de um ponto de vista da Constituição. Né? Feito isso, eu vou passar à doutora Jéssica, que vai fazer todos os esclarecimentos de um ponto de vista criminal. Como eu estava falando no começo, antes da doutora entrar aqui, a gente tem uma criminalista hoje justamente para agregar nesse tema, nessa conversa e nessa explicação para vocês.
né, uma vez que eu tenho o estudo, a especialização na Constituição, mas não tenho no direito penal. E é um tema que envolve as duas frases, né, as duas ciências, tanto a ciência da Constituição, do direito constitucional, quanto do direito penal. Se vocês tiverem dúvida, podem ir colocando aí nos comentários, os comentários estão ativos aí, né? Eu já vi que o Hélio colocou, né? Resumo, o STF, mais uma vez, fez besteira. Vamos conversar sobre isso aqui agora. E é importante, doutora, porque eu já fiz uma live com o Hélio, que está aí agora comentando isso, e o tema da nossa live foi por que a sociedade odeia o STF? E agora a gente vai falar um pouco mais alguns motivos. Fica à vontade, doutor Caio. Expõe a questão constitucional, até porque os temas se entrelaçam, pessoal. Então, vai ser até bom ele fazer essa exposição anterior para depois a gente entrar na questão processual penal. Beleza, exatamente. Pessoal, vamos começar. Vou até começar aqui com alguns documentos que eu fiz questão de salvar para conversar com vocês, né? Toda essa situação, né? Você vai entender agora do zero mesmo. Tudo começou, né, há um tempo atrás, não foi na Ilha do Sol, não, foi no dia 14 de março de 2019, né, quando o presidente, à época presidente, hoje ainda presidente do STF, né, o famoso Dias Toffoli, né, amado por uns, detestado por outros, Dias Toffoli realizou o que ele chamou de portaria, né? Foi uma portaria, essa portaria tem número, você que está curioso, jogando no Google, embora seja um documento em si não necessitaria ser público, ele foi amplamente publicado, a doutora está até com ele em mãos aí, ó. A portaria, ela tem o GP número 69, é assim que ela se identifica para você procurar no Google se você tiver essa curiosidade, né? Fez uma quantidade de considerações, né? Considerando a importância da Suprema Corte para o país, considerando a luta pela verdade, tudo mais, e colocou no final, né? Resolve, nos termos do artigo 43 do artigo 43 do regimento do STF, instaurar inquérito para apuração de fatos, né? Que fatos são esses? Os fatos que hoje estão sendo julgados nesse inquérito. Então, ali, por uma portaria, foi aberto um inquérito, tá, pessoal? E ele nomeou Alexandre de Moraes o responsável por esse inquérito. Então, feito isso, eu vou conversar com vocês agora sobre o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Esse regimento coloca aqui, peço licença a vocês para ler um pequeno trecho, né? O artigo 43. Ocorrendo inflação é quando o dólar sobe, né? Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito. Tudo bem, né? Tá até aí aparecendo para vocês. Gente, mandar um salve aqui para o meu professor Fagner Sandes, é o cara que começou tudo. Se hoje eu sou um constitucionalista fazendo essa live para vocês, é porque um dia ele foi meu professor. Então agradeçam ao professor Fagner por tudo que está acontecendo aqui agora, né? Então vamos lá, pessoal. E claro, né, professor Fagner, fique à vontade aí para acrescentar com seu conhecimento, seu douto conhecimento nos comentários, né? Mandar um salve aí também para o doutor Murilo, um dos melhores advogados desde as ostras. Está aqui com a gente também. Salve, meu amigo. Pessoal, esse artigo 43 só li até essa parte que nos interessa. O crime ocorrido na dependência do tribunal fará com que o presidente deste próprio tribunal instaure um inquérito, inicie um inquérito. Então, aqui nós temos a seguinte questão. Então, o STF iniciou um inquérito que não necessariamente está averiguando algo que ocorreu nas dependências do tribunal, mas um crime relacionado a particulares do tribunal, digamos assim, né? Ofensas ao próprio Dias Toffoli, ofensas ao Gilmar Mendes, são exemplos disso, né? Ao próprio Alexandre de Moraes, meu querido autor aqui, ó, o livro que eu guardo comigo com carinho desde a época da faculdade, esse aqui é antigo, né? Não é recente, não, guardo com carinho esse livro desde então. Então, nós temos situações que aconteceu entre os particulares do STF, ofensas a eles e o inquérito instaurado no STF para averiguar esses casos. Então, o nosso primeiro questionamento a isso legal, o artigo 43 dá ao STF o poder de instaurar o inquérito, mas nessa ocasião também está incluso, está sendo corretamente observado o regimento interno, e mesmo que tivesse a nossa Constituição, o que ela diz?
né, o artigo 102, tem uma série de famosos, o que a maioria das pessoas conhece popularmente como foro privilegiado, né? Nesse foro privilegiado, nós temos que o STF, né, a Corte Suprema, é responsável por julgar determinados casos, de determinados agentes, né, um crime de determinados agentes públicos, incluindo ministros do STF. Mas espera aí, pessoal. Há um crime aqui cometido por ministros do STF? Ou os ministros do STF são supostas vítimas de supostos crimes? Então, passa mais uma vez o questionamento da Constituição. A Constituição está sendo corretamente aplicada aqui porque não há regimento interno que possa superar a Constituição Federal. Então, mesmo que você consiga enquadrar no regimento interno do STF, nós temos a Constituição que está acima de todas as leis. Então... doutor? Posso te com certeza. Sim, à vontade. Lembrar também. Você está aqui para isso mesmo. É importante a gente lembrar também que em relação a esse artigo 102, que determina as competências para as quais o STF vai julgar originariamente o caso, processar e julgar, porque, pessoal, entendam, o STF é a nossa corte máxima, certo? Então, em tese, para se chegar ao STF, a gente passou por várias instâncias anteriores. Por exemplo, dei entrada no processo aqui em Rio das Ostras, recorri para o Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, fui para o STJ em Brasília e depois eu chego no STF, em tese. Em algumas situações excepcionais, a Constituição permite que essa ação comece no STF pelo que o doutor Caio colocou, que existe algumas funções que são exercidas por algumas pessoas que lhes dão um privilégio de foro, que na verdade eu não gosto muito desse nome, eu chamo de foro por também não. Função, porque eu exatamente. Não gosto muito de foro privilegiado, porque não é um privilégio, é algo que provém do cargo que a pessoa exerce, mas a prerrogativa de função, ela olha para o réu, ela olha para o acusado, ela jamais olha para a vítima. Não existe precedente na história do processo penal que o foro, por prerrogativa de função, olhou para a vítima. Se acontecer, será o primeiro. E outra coisa, o próprio STF falou em mais de um julgado que essa competência constitucional que está lá é taxativa, ou seja, não cabe ampliar aquele rol. E nesse momento eles estão fazendo exatamente o contrário. Pode prosseguir, doutor, desculpa. Exatamente, perfeito. Não, tá desculpadíssima. Você tá aqui para isso mesmo, né? Até agradeço pelas colocações. Eu compactuo desse pensamento, né? Porque pessoal, a gente não ensaiou. Quando eu convidei a doutora Jéssica, ela falou assim, vamos fazer roteiro? Aí eu falei, o melhor roteiro é não fazer roteiro. A gente vai chegar lá e vai expor nossas posições. Gente, eu comungo exatamente desse pensamento. Eu não gosto da nomenclatura foro privilegiado, embora ele seja o mais conhecido popularmente, né? Porque quando você chama de foro privilegiado, você está dizendo que o constituinte, o legislador que outorgou aquele foro, ele tinha a finalidade de privilegiar alguém. E a situação não é essa. Mas convenhamos que seria uma revolta social, um movimento social complicadíssimo julgar determinados cargos dentro da primeira instância, né? No mesmo local onde você processa... Vou um exemplo bem esdrúxulo aqui, vamos rasgar o verbo. Onde você processa a Oi, a Vivo, a TIM. Imagina você ali processando o Dias Toffoli. Imagina o Dias Toffoli vindo aqui no Fórum de Rio das Ostras, no Fórum do Rio de Janeiro. Então, realmente, a situação é complicada. É prerrogativa de foro por função exercida é o mais correto, é o mais adequado da gente aplicar. Então, dando prosseguimento a isso, gente, o que nós temos aí? Direitos individuais sendo violados, e a utilização do foro, da prerrogativa de foro por função, para instaurar um inquérito que é questionável por esse motivo. Vocês entenderam, pessoal? Coloca aí nos comentários se ficou claro para vocês qual é a nossa primeira crítica aqui, do porquê esse inquérito não deveria estar ocorrendo. Porque ele está investigando ofensas a pessoas que, então, como eles são vítimas, não deveriam estar usando essa prerrogativa de começar no STF. Eles iniciaram o inquérito que eles mesmos são julgadores. Entendam isso, né? Olha a confusão. O nosso sistema não funciona assim. Nosso sistema funciona de uma maneira acusatória e não inquisitória. Então, a gente
precisa tomar esse cuidado, precisa entender. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, se vocês estão viajando, não sabem nada sobre isso, é isso. As ofensas foram pessoais, tá? Vamos falar, então, de outro ponto constitucional, porque eu não quero falar muito, eu quero passar logo a palavra para a doutora Jéssica, e acredito que nos poucos momentos que ela teve agora de fala, vocês já entenderam o porquê, né? Quero deixar para ela aí os maiores esclarecimentos para vocês. O que está se ferindo aí é um princípio muito importante, tá? Vou mencionar aqui para vocês. O princípio do juiz natural. Caio, o que é princípio do juiz natural, Caio? Eu nunca estudei direito e tudo mais. Esse princípio, pessoal, é um princípio muito simples, fiquem tranquilos, que determina que o juiz, e também princípio da imparcialidade do juiz, né? O juiz precisa ser escolhido de... Diga, mais uma interrupção, pode falar. Não, Sem desculpa, tô problema, sem legal. problema. Tá travando um pouquinho, tá travando um pouquinho. Mas, na pior das hipóteses, quando eu acabar meu posicionamento e passar a palavra, qualquer coisa vai no 3G, que às vezes o Wi-Fi tá falhando mesmo. Mas tá bem, você trava um pouco, mas tá com a gente. Bota aí, pessoal, nos comentários, se vocês estão conseguindo ver e ouvir a doutora Jéssica pra gente. Aí a gente continua. Pessoal, o princípio do juiz natural. O juiz tem que ser naturalmente escolhido de uma forma aleatória, né? Com raríssimas exceções. O caso daquele ele não poderá continuar o julgamento, terá que passar para outro. Mas aí é uma situação completamente diferente. Ele está impedido, ele não pode julgar aquilo ali, mas ele passa para outro, que naturalmente também vai ser escolhido. Continua ali no campo do juiz natural. E princípio da imparcialidade do juiz, é claro que é importantíssimo. Acredito que eu nem preciso explicar aqui muito para vocês, que todo juiz, né, precisa ser imparcial para julgar qualquer tipo de ação, né? Você imagina, vou usar aqui um exemplo que usaram para mim na época da faculdade, do primeiro período, e eu nunca mais esqueci. Seria semelhante, pessoal, a gente ter um jogo entre Flamengo e Vasco, apitado por Eurico Miranda, que Deus o tenha, né? Entendem, entendem? Nós temos uma visão de uma pessoa que está completamente suspeita para julgar aquilo ali. Então, pessoal, nós temos esses dois princípios completamente feridos, né? Juiz natural, princípio da imparcialidade do juiz. E, feito isso, onde nós chegamos? A minha conclusão para eu já passar aqui para a doutora Jéssica, o inquérito ele tem a seguinte falha. Ele está sendo utilizado de uma forma adversa que deveria ser. O inquérito não deveria ser instaurado pelo STF. Mas, se ministros do STF estão se sentindo ofendidos por fake news, ou por qualquer outra solução, ou por qualquer outra ocasião, não precisa ser fake news para ser um ato criminoso, né? Se estiver ocorrendo um crime contra a honra ali, a doutora Jéssica vai falar sobre isso até melhor do que eu, né? Já está configurado. Eles, então, que contratem um advogado particular para entrar com as vias judiciais próprias, mas não se utilizem da máquina pública que eles estão agora presidindo para instaurar um inquérito, né? É um inquérito utilizando máquina pública para favor pessoal. Conseguem entender isso? Então é isso, pessoal. Esse é minha ideia inicial. Essa aí é a minha introdução. Agora eu vou passar para quem sabe. Falar de crime tem que ser criminalista. Pessoal, vocês estão ouvindo a doutora Jéssica? Eu não estou conseguindo. Doutor Caio, de fato, o artigo Doutora, a senhora está travando um interno pouquinho. do STF. Se continuar assim, eu acho melhor você partir para o seu 3G, hein? Gastar um pouco do 3G hoje. Pessoal, enquanto ela vai resolvendo a internet dela, né? Vamos colocando aí nos comentários se vocês têm algumas dúvidas, se vocês querem saber alguma coisa sobre o STF. Ela colocou aqui nos comentários agora que vai sair e entrar. Beleza, né? Isso acontece. Vamos lá, deixa eu ver se ela voltou. Doutora, fala com a gente, dá um sinal de vida aí. Tá legal? Tá dando para me ouvir? Tá legal, tá legal. Para mim tá legal. Fala aí, pessoal. Bota aí nos comentários. Tá dando para ouvir agora? Tá dando para ver e ouvir a doutora Jéssica? Posso prosseguir?
Para mim tá legal, pode prosseguir então. Se o pessoal não estiver ouvindo, eles vão botando no comentário. Agora voltou. A Cíntia respondeu. Obrigada, Cíntia. Então, primeiro, pessoal, muito obrigada pela audiência. Eu vi um monte de gente conhecida aí. Muito obrigada, minha irmã, Carol, minha mãe, enfim, já vi um monte de gente aí. Obrigada por estarem aqui, por estarem assistindo, por estarem me prestigiando o Dr. Caio. Eu espero que a gente possa trazer bons esclarecimentos para vocês. Em relação ao inquérito em questão, eu concordo. Como eu já disse, eu comungo do teu entendimento, doutor Caio, no sentido de que o artigo 43 do Regimento Interno do STF, de fato, traduz legalidade ao inquérito. O inquérito é legal? É legal. Mas ele é constitucional? Na minha opinião, não é constitucional. E a maior falha, a falha mais grave desse inquérito, eu vou dar o gancho, eu vou voltar depois para explicar um pouco sobre os crimes, mas eu vou dar o gancho ao que tu estavas falando sobre o sistema acusatório. A maior falha desse inquérito, para mim, é justamente essa subversão que ocorreu do sistema acusatório. Pessoal, o sistema acusatório, ele é um dos sustentáculos do processo penal brasileiro, ok? O que é o sistema acusatório? O sistema acusatório é um sistema em que nós temos três figuras, três funções desempenhadas de maneiras muito separadas e por pessoas obrigatoriamente diferentes. Que funções são essas? A função de julgar, a função de defender e a função de acusar. Nesse contexto, se forma um triângulo, onde aqui está a função de julgar no topo e nas pontas estamos com a função de acusar e defender. O juiz, quem julga, ele não é parte no processo. Parte no processo é a vítima, parte no processo é o réu, parte no processo é o Ministério Público, que é quem acusa. O juiz, ele é sujeito do processo porque ele está aqui no triângulo, mas ele não é parte do processo. E isso existe para preservar o que o doutor Caio muito bem colocou, o princípio da imparcialidade do juiz. Porque vejam, pessoas, como você é vítima de um crime, você investiga esse crime, de que forma, com que imparcialidade você lá na frente vai julgar esse crime? Como você será imparcial? Você é ser humano. Porque a gente não pode esquecer que os ministros do STF são magistrados. Eles são juízes. Às vezes as pessoas falam, ministro do STF... E não conseguem fazer a correlação que ele é um juiz, que ele é um magistrado, que a função principal dele é julgar. Julgar. Então, quando há essa subversão do sistema, a gente cai numa seara muito perigosa, porque a gente pode acabar retrocedendo para um antigo sistema processual, que é o sistema inquisitorial ou inquisitivo. Esse sistema é quando a figura de quem julga e quem acusa se concentra na mesma pessoa. E nesse inquérito, nós temos a figura de quem julga, de quem acusa, de quem investiga, de quem é vítima, tudo na mesma pessoa. E além disso, a gente tem um outro problema. Houve uma ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. Por quê? Quando você tem um problema judicial, se a sua luz for cortada indevidamente, o juiz que bate na sua porta e fala assim, oi, doutor Caio, tudo bem? Vamos processar a concessionária porque sua luz foi cortada indevidamente? Não. Você vai ao judiciário, você provoca o judiciário para que o judiciário lhe dê uma resposta estatal, para que o juiz se manifeste sobre o seu caso. E neste momento nós temos um inquérito sendo instaurado de ofício pelo magistrado que lá na frente vai julgá-lo. Isso é muito grave, isso é muito delicado, porque na nossa Constituição Federal, ela encampou de maneira muito clara o sistema acusatório. Lá no artigo 129 do inciso 1º, fala que a ação pública, a ação penal, ela é de iniciativa privativa do Ministério Público. Ou seja, quem acusa é apenas o Ministério Público pela Constituição Federal. E o que os ministros vêm tecendo como uma defesa em relação a esse inquérito é que eles não vão tomar o jus puniendi para eles. Eles não vão acusar. Eles vão simplesmente fazer a investigação. E aí vão mandar para o MP. Pessoal, pela postura que vocês estão percebendo
do Augusto Aras, que é o nosso procurador-geral da República hoje, que seria o membro da MP responsável por oferecer essa acusação nesse contexto meio perdido, como a gente já explicou, em que está acontecendo esse inquérito. Mas nesse contexto meio louco, mas ok, é o que está acontecendo, seria o PGR e o Augusto Aras que iria, né, oferecer essa denúncia. Perfeito, perfeito. Eu lhes pergunto, vocês entendem que nessa postura que ele está atualmente, ele vai oferecer essa denúncia? Porque não precisa responder não, pode refletir e olhar as notícias. Pode refletir e olhar as notícias, mas eu vou atualizar vocês. Recentemente ele já pediu a suspensão desse inquérito. Recentemente ele pediu a suspensão desse inquérito. Então, assim, diante disso, qual é o futuro desse inquérito? Nós vamos ter o juiz também oferecendo a ação penal? Ele oferece a ação penal também e aí depois ele julga? Isso entra num outro problema, que é o processo judicialiforme. O que é isso? É um tipo de processo que o próprio juiz oferece a ação, fazendo às vezes de acusador e de julgador. Isso existe no nosso processo, no nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 26. E sabe o que aconteceu? Ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, porque, pessoal, a nossa Constituição é de 1988, mas o nosso Código de Processo Penal é anterior a isso, de 1981. E nesse mesmo contexto, acontece com o regimento interno do STF, que é de 1980. Então, automaticamente, eles têm que ser compatíveis com a nova Constituição que hoje está vigindo, que é a Constituição de 1988. Diante do que a gente está colocando, fica muito claro, muito notório, que não existe essa compatibilidade. E eu vou trazer para vocês mais um exemplo. Lá no artigo 5º do Código de Processo Penal, existem as formas de instauração de um inquérito policial. Tudo bem que esse inquérito não é um inquérito policial, ele é um inquérito anômalo, mas vamos fazer uma analogia com o inquérito policial, porque é o que temos de mais parecido com esse inquérito que foi instaurado. Lá no inciso 2º, existe a possibilidade de o juiz, quando ele vê o cometimento de um crime, quando ele percebe que um crime foi cometido, ele faz uma requisição, ele faz um pedido para que seja instaurado o inquérito ao delegado. Ele faz um pedido, requisição. E esse inciso já é duramente criticado pela doutrina processualista. Mas o STF se colocou da seguinte forma, não, calma aí, esse inciso é constitucional sim. Porque a partir do momento que o magistrado faz apenas uma requisição para o delegado, ele mantém a equidistância necessária da prova e ele mantém o princípio da imparcialidade intocável. E nesse sentido eu lhes pergunto, nesse momento vocês conseguem perceber qual a imparcialidade que a gente vai ter nesse inquérito? Nenhuma, pessoal. E aí a gente tem um outro problema, porque quando um magistrado ele é vítima de um crime, ou um familiar dele até o 3º grau, ou o seu cônjuge, lá no artigo 252 do CPP existe uma causa de impedimento. Eu acho até que o Dr. Caio falou sobre isso. Foi uma hora que travou um pouquinho aqui. Falei. Falei um pouco do impedimento da suspensão, mas não entrei muito no mérito deles. Então, se a senhora quiser, nem vai ser repetitivo, não. Pode falar. É uma causa de impedimento. O que é isso? É quando o juiz ele precisa falar, eu não posso julgar essa causa. Eu simplesmente não posso julgar essa causa porque eu não tenho condições de ser imparcial. Porque a imparcialidade ela tem duas facetas, pessoal. Uma faceta subjetiva, que é justamente esse pensamento interno que a pessoa tem que ter, que o magistrado precisa ter de que ele vai ser imparcial. E uma faceta objetiva. Ele precisa demonstrar para a sociedade essa imparcialidade. Precisa haver essa demonstração. Nesse caso, a gente não tem essa demonstração. Na minha opinião, esse é o problema mais grave desse inquérito. Mas eu vou voltar um pouquinho, porque eu queria pegar o gancho do Dr. Caio. Eu vou voltar um pouquinho e vou dar uma pincelada sobre o objeto do inquérito. Por quê? Ele está sendo chamado de inquérito das fake news. Ele ficou conhecido como inquérito das fake news. Mas o objeto de investigação dele é extremamente amplo. É muito abrangente. Demais. Ele investiga... A fake news é para ficar com o nome bonitinho. Exatamente. Exatamente. Porque, na verdade, o que acontece? Esse inquérito, ele investiga as informações fraudulentas veiculadas nas redes sociais que atacam a honra dos ministros do STF,
Assim como crimes de calúnia, crimes de injúria, crimes de difamação, denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime, crimes contra a segurança nacional, associação criminosa. Então, notem que aqui a gente tem um outro problema. A gente tem um objeto de investigação gigantesco. Ou seja, se eu, advogada, sou contratada por um desses investigados, eu não sei nem por onde começar a defesa. Porque o objeto, ele não está determinado, ele não é certo, ele não está Se a senhora não delimitado. sabe, imagina eu. Exatamente, Caio, é muito complicado, porque no processo penal, pessoal, as nossas interpretações, elas têm que ser sempre restritivas. Porque, imaginem, se eu começo a ampliar o artigo 121, matar alguém. Ah, eu entendo que só do Caio pensar em me matar, ele já está infringindo o artigo 121. Isso é muito complicado. Nós estamos falando do direito que é o último a socorrer os bens jurídicos a serem tutelados, que tutela os bens Perfeito. mais importantes da sociedade. Ele socorre quando todos os outros direitos falham para socorrer aquele bem. Então, Perfeito. Isso é importante de destacar para o pessoal. O direito penal só entra no jogo quando só ele resolve, né? Eu fiz alguns vídeos aqui, doutora, desculpa até te interromper, né? Mas já há não, algum tempo, eu colocando falo. meu parecer. Não, não, mas eu te trouxe para falar mesmo, eu te trouxe para falar. Mas há pouco tempo, eu acho que é até importante a gente destacar isso, que eu dei o meu parecer aqui mesmo no Instagram sobre possíveis prisões por descumprir decretos municipais. Já que a gente está vivendo nesse tempo de pandemia e tudo mais, e muitos decretos municipais estão determinando. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu dei a minha opinião, né, sobre a prisão em caso de descumprimento desses decretos, né? E um dos argumentos que eu apresentei às pessoas foi o princípio. Doutora, a senhora lembra o nome do princípio do direito penal? Que agora eu não lembro, né? Mas o direito penal, ele é o último a atuar. Ele só atua quando todos os outros. Isso, exatamente. Princípio da intervenção mínima. O direito penal é o último a atuar. Quando o direito civil não resolve, não tem como aplicar uma mera multazinha. Alguém matou alguém. Uma multazinha não resolve a situação, né? Ele precisa ter a sua pena ou privada, né? Ou seus direitos restritos. Aí não tem jeito, né? Aí o direito penal vai atuar. Mas quando o direito civil, administrativo, pode resolver, eles que resolvem. A gente fala que é a última rácio, é a última instância. Quando tudo deu errado, entra o direito penal. É mais ou menos isso, para vocês poderem acompanhar conosco. E aí, pessoal, a gente tem uma outra questão aqui. Alguns crimes que estão sendo investigados dentro desse inquérito, eles demandam uma iniciativa do ofendido, da vítima. Precisa que a vítima faça, provoque essa resposta do Estado. Que crimes são esses? São aqueles três que todo mundo acha que é a mesma coisa, que são os crimes contra a honra, difamação, calúnia e injúria. Eles demandam que a própria vítima faça o que a gente chama de uma queixa-crime. Como eles são funcionários públicos, os ministros, eles poderiam também fazer isso através de uma representação, onde o Ministério Público vai fazer essa denúncia, porém eles precisam, em algum momento desse inquérito, trazer de maneira expressa: eu quero representar contra essa pessoa. O Caio me chama de feia, eu me sinto ofendida e eu quero representar contra o Caio. Isso precisa estar expresso dentro do processo em algum momento, dentro desse inquérito. Não existe essa representação dentro desse inquérito. Se existe, não está em local nenhum, porque tá aqui, ó, pessoal. Eu achei quase todas as decisões de dentro desse inquérito, tá? Apesar dele ser sigiloso. E eu não encontrei. Inclusive, ele fala até de familiares do STF, e aí piora tudo. Eu quero trazer rapidinho um recorte, se o Dr. Caio me permitir, porque eu sei que eu falo muito. Está permitidíssima. Eu queria trazer um recorte rapidinho, só para trazer a diferença desses três crimes, que todo mundo acha que é a mesma coisa. Pessoal, calúnia, está lá no artigo 138 do Código Penal. E aí você imputa um fato criminoso a alguém, um crime específico, certo, determinado. Se eu falar, o doutor Caio, na data de hoje, às 17h48, me furtou essa caneta. Doutor Caio me furtou essa caneta. E não for verdade, isso é calúnia.
Agora, se eu falar, o doutor Caio é um ladrão, isso não é calúnia não, pessoal. Isso é injúria. Porque eu atribuí ao Caio uma qualidade negativa. E isso é uma injúria. Ele pode se sentir ofendido. Ou, de repente, uma pessoa que, de fato, comete roubos não se sente ofendido. Acha que é um elogio. Então, automaticamente, se ele precisa sentir a honra subjetiva dele atacada no crime de injúria. E o crime de difamação é quando eu imputo um fato a alguém, que pode ser criminoso ou não, mas que mancha a imagem dessa pessoa perante terceiros. Continuando, a gente tem essa questão da Tá. representação. Posso só acrescentar um tempo, É, um pequeno ponto. Já que você falou dos crimes contra a honra, uma coisa que eu nunca esqueci. No primeiro escritório que eu trabalhei, pós-formado, né, no meu primeiro atendimento, a cliente sentou na minha frente e eu lá nervoso, né, com aquele terno enorme, o terno nem dava em mim. Eu tô tentando daquele jeito, né? Aquele menino inexperiente, tentando fingir que estava seguro, mas não estava. Aí a cliente virou para mim: Oi, doutor, tudo bom? Eu falei: Tudo bem. Como é que eu posso te ajudar? Ela virou para mim e falou assim: Eu quero processar uma pessoa. Eu: Tá, tudo bem, me fala, por quê? Aí ela virou para mim e falou: Nunca esqueci isso. Por calúnia, difamação e injúria. O quê? Calúnia, difamação. Não, fala devagar, eu não estou entendendo. Aí quando ela foi falando mais pausadamente, eu entendi que era calúnia, difamação e injúria. Ela falou tudo como se fosse um crime só. Calúnia, difamação e injúria. Aí eu falei: Gente, o que é isso? Então, desse mês que eu me formei para cá, criou um novo crime que eu não estou sabendo, que eu não estou conhecendo. E diga-se de passagem, eu fiz a prova da OAB em direito penal. O pessoal até hoje me pergunta: Caio, por que você não fez constitucional? Aí tá a velha pergunta: pelo mesmo motivo que o STF instaurou inquérito para favores próprios. Não sei. Não sei porque fizeram isso. Eu também não sei, gente. Se eu voltasse no tempo, faria constitucional. Mas deu certo, passei. Estou aqui falando com vocês. mas é muito comum essa confusão, Caio. É muito comum. As pessoas acham que é a mesma coisa. E isso é muito corriqueiro. Até porque a gente criou umas gírias populares como isso. Tá me caluniando, tá me difamando. Então as pessoas Sim, verdade. sem exatamente usar de maneira técnica. E tudo bem, o importante é se comunicar, tá, gente? Mas a gente está aqui para trazer alguns esclarecimentos técnicos. Eu achei que era oportuno trazer esse esclarecimento para vocês. E justamente essa representação, ela é uma condição para que possa prosseguir a ação penal no futuro. Então, caso esse inquérito prossiga em relação a esses crimes, lá na frente, o juiz próprio teria que rejeitar essa ação, porque falta uma das condições para que ela prossiga, uma condição de procedibilidade. Então, aí nós temos um outro problema. Além disso, a gente teve na última decisão do ministro Alexandre de Moraes algumas medidas cautelares deferidas. Medida cautelar, pessoal, são medidas que são deferidas no bojo do processo penal para preservar o objeto do processo, para que ele não pereça, para que ele não se perca ao longo da marcha processual. O que é um exemplo, Jéssica, de medida cautelar? Busca e apreensão é uma medida cautelar, uma prisão preventiva é uma medida cautelar, e essa dentre muitas outras. E ele determinou algumas buscas e apreensões. Porém, no final do ano passado, no dia 24 de dezembro, nós tivemos uma nova lei promulgada, publicada, que alterou profundamente o Código de Processo Penal, que foi o pacote anticrime. E diante dessa nova redação que se deu em relação lá no artigo 282 do Código de Processo Penal, não é mais permitido ao juiz que decrete essas medidas cautelares de ofício. O que é isso? Sem que ninguém lhe peça, sem que ninguém lhe provoque. Ele próprio falar: eu acho que é pertinente fazer uma busca e apreensão. Ele não pode fazer isso. E foi justamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez nessa última decisão. Porque o Ministério Público, no parecer anterior, ao invés de requisitar uma busca e apreensão, ele requisitou uma medida muito menos gravosa que isso, que era expedir alguns ofícios para poder os servidores armazenarem os dados das redes sociais, etc. E o ministro Alexandre de Moraes, à revelia de tudo que existe na nossa legislação, simplesmente decretou de ofício as buscas e apreensões.
E aí a gente já tem uma outra medida ilegal e que, no meu ponto de vista, é uma prova absolutamente ilícita. Na verdade, no meu ponto de vista, tudo que já aconteceu nesse inquérito hoje é tido como prova ilícita, ok? Mas aí já é um ponto de vista processual meu. Eu estudando, vi que alguns processualistas comungam desse mesmo ponto de vista. Mas, enfim, vamos prosseguir. A gente já tem mais esse problema. O ministro Dias Toffoli, quando ele instalou de ofício, através da portaria, o inquérito, ele designou o ministro Alexandre de Moraes. E eu concordo plenamente com o doutor Caio nesse ponto. Ele feriu o princípio do juiz natural. Ele feriu o princípio do juiz natural, pessoal, porque seria muito conveniente para mim, por exemplo, eu, Jéssica, advogada, que conheço todos os magistrados da minha comarca, óbvio, eu milito aqui, eu sou atuante, eu iria escolher. Eu falaria, não, eu quero ser julgada pelo doutor X ou Y porque ele é muito mais pró-réu do que o doutor W, que é muito mais pró-MP. Ou eu quero que o meu processo seja julgado pelo juiz X ou Y porque ele dá um dano moral mais alto que o outro. Para que não haja essa predileção, para que não haja essa escolha, existe algo que a gente chama de distribuição, que é um sorteio automático das ações que chegam nos tribunais para os ministros ou para os juízes. Isso é feito através de um sorteio. E esse sorteio se chama distribuição. Quando você escolhe, você fere esse princípio. Você confronta um princípio constitucional, porque ninguém pode ser julgado e tampouco processado por uma autoridade que não seja competente para o seu caso, e não podem haver criação de juízos e exceção no nosso país. Isso é constitucionalmente vetado num dos principais artigos da nossa Constituição. O doutor Caio não vai me deixar mentir, que é o artigo 5º da nossa Constituição. E assim, a gente teve mais 2 problemas nesse inquérito e eu vou finalizar nesse... Não acabaram os problemas ainda, pessoal. Não acabaram os problemas. Eu ia falar horas de problemas desse inquérito. Não, doutora, só os princípios constitucionais que foram feridos por essa decisão daria uma live inteira, né? Eu poderia até dizer assim, seguramente que se eu quisesse fazer uma live sozinho sobre esse tema, falando só de princípios constitucionais feridos, era para mais de mérito, era para mais de mérito. Aqui eu mencionei 2 que eu acho mais importantes: juiz natural e imparcialidade do juiz. Agora, olha, realmente vai embora. É algo que a gente pega e vai. É muito grave. Tem uma outra questão, Caio. Esse inquérito está correndo em sigilo. Até aí, ok, porque inquérito policial, pessoal, em regra, corre em sigilo, tá? Só que existem 2 tipos de sigilo. Um sigilo que se chama de externo, que é o sigilo que corre o inquérito policial, ou seja, terceiros não têm acesso a esse inquérito. E um sigilo que nós chamamos de interno. O que é isso? Quando ninguém tem acesso ao inquérito. Quando ninguém pode acessar aquele inquérito, além da pessoa que o preside. E hoje é exatamente o que está acontecendo nesse inquérito. Os advogados dos investigados não têm acesso ao inquérito. Eu, enquanto advogada, não consigo admitir, achar que isso seja admissível. Porque se eu sou contratada por um investigado, e até queria, por um investigado deste inquérito, e eu não tenho acesso aos autos, eu iria esmear dentro da Corte Máxima. Existe uma súmula, pessoal, que é uma súmula vinculante do próprio Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante 14, em que fala que é lícito e deve ser dado vista ao defensor de tudo que já estiver documentado dentro do inquérito policial. Tudo que já está documentado deve ser dado vista para que o defensor possa exercer o direito de defesa do seu cliente. Isso está também previsto no Estatuto da OAB. Só para esclarecer... Opa! Ótimo! Mais um princípio constitucional ferido, pessoal. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Mais um princípio ferido aí. Pessoal, é um princípio muito simples, né? A pessoa precisa saber, entender o que ela está sendo acusada, do que ela está sendo processada, a respeito de que fato ela está sendo processada, julgada, acusada. Caso contrário, como que ela vai apresentar o contraditório dela? Como ela vai se defender? Tá aí, mais um princípio constitucional sendo violado. Pessoal, só para trazer um esclarecimento rápido,
Ah, sim, é importante. Um pouquinho a matéria do Dr. Caio, depois se tu quiser complementar, Caio. Sem problema. É quando o Supremo Tribunal Federal ele já recebeu tantas demandas sobre aquele assunto, ele já está resolvendo aquilo tantas vezes que ele fala, pessoal, quer saber? Vamos fazer logo uma súmula que vai dar uma ordem para todo mundo e daqui para frente a gente para de resolver sobre esse assunto. Tudo. Perfeita. Perfeita explicação de súmula vinculante. Pessoal aí, meus alunos de Direito Constitucional que chegaram aí, que estão online agora, vocês sabem que a partir de agora eu vou usar essa explicação nas aulas, né? Simples e objetivo. Súmula vinculante. O STF decidiu, galera, bora botar logo uma ordem nisso aqui. Pronto, resolveu. O doutor Caio, pessoal, para os juristas que estão na live de maneira mais técnica. Mas... Não, tá ótimo assim, tá ótimo assim. O importante é o pessoal entender a gente, doutora. Não tem necessidade de... Os juristas, obviamente, sabem o que é uma súmula vinculante, então, enfim. Ou seja, o STF simplesmente descumpriu a própria súmula que ele fez. Está descumprindo a própria súmula que ele mesmo editou. Então, são muitos dissensos. E, por fim, para eu encerrar as questões processuais penais desse inquérito, a gente teve um outro problema muito complicado. Esse também eu achei bastante grave. Lembra que eu falei que no sistema acusatório, que a iniciativa ativa da ação penal é do Ministério Público? Isso está encampado na Constituição, no Código de Processo Penal, enfim. Pois é. Então, nesse sentido, o único que pode pedir o arquivamento do inquérito policial é o próprio Ministério Público, a partir do momento que ele que vai oferecer a ação penal. Então, ele decide se ele entende ali tem subsídios suficientes para ofertar uma ação penal, deflagrar a ação penal contra alguém ou não, ou pede o arquivamento. Houve uma modificação nesse artigo, mas essa modificação está suspensa. Então, a gente vai falar da redação antiga que ainda vige nos dias de hoje. Existe um artigo, o artigo 28 no Código de Processo Penal, que fala quando o membro do Ministério Público pede o arquivamento, entende que ali não tem subsídio para o oferecimento de uma ação penal, ele pede ao juiz o arquivamento. Ele fala, ó, juiz, eu entendi que não tem subsídio, eu quero arquivar. O juiz tem duas opções. Ou ele pode concordar com o membro do Ministério Público e ok, se finir, morreu o processo, ele arquiva. Ou ele pode discordar do membro do Ministério Público, enviar esse processo para o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça pode insistir no arquivamento e isso faz com que seja obrigado que o juiz arquive, ele não tem opção se o Procurador-Geral insistir no arquivamento, ou o Procurador-Geral, ele próprio oferece a denúncia, ou ele designa um membro do Ministério Público para que essa denúncia seja oferecida. E o que aconteceu aqui, pessoal? A Raquel Dodge, que era a antiga Procuradora-Geral da República, lembrando que o Procurador-Geral da República hoje, dentro da estrutura orgânica do Ministério Público, ocupa o cargo mais alto do Ministério Público. Depois dele não tem ninguém, ok? Não tem para quem pedir, não tem para quem chorar. Se o Procurador-Geral da República decidiu, ele decidiu e ponto. E a Raquel Dodge, que era a nossa antiga Procuradora-Geral da República, ela pediu o arquivamento deste inquérito por duas vezes. Ah, é verdade. Por duas vezes. Ela pediu numa primeira vez, por todos esses motivos que nós estamos aventando. Se ela tinha razões políticas ou não, não vou entrar na seara. Provavelmente até tivesse relacionado, mas juridicamente eu concordo com a peça dela de pedido de arquivamento, porque ela lança os argumentos que nós estamos lançando aqui nessa live para vocês entenderem. Exatamente. Isso é importante mostrar para as pessoas. Seria muita ingenuidade da nossa parte entender que as pessoas não possuem razões políticas. Por muitas vezes elas podem vir até a ter. Mas o direito, ele precisa ser analisado isento desses valores políticos, dessas ideologias políticas. Então, quando a Raquel Dodge ou qualquer outro operador do direito apresenta uma peça, um pedido de arquivamento, seja o que for, você tem que analisar de acordo com os argumentos apresentados ali. E não ela tem interesse X, o STF tem interesse Y, isso, aquilo. Não, é olhar aquilo ali, é olhar o fato, é olhar o argumento e não o argumentador.
razões políticas do argumentador, você pode ficar claro. Ele pode ir protocolar a petição, fazer uma sustentação oral com um boné do partido político dele, com a camisa do político preferido dele. Se as razões estão ali, tem que ser deferido. Exato. Exato. E nesse contexto, pessoal, ela pede o arquivamento por 2 vezes. Uma vez para o ministro Alexandre de Moraes e outra vez, que é o relator do inquérito, e uma outra vez ela pede ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, que é, explicando leigamente, é quando todos os ministros se reúnem para dar uma decisão sobre uma situação muito crítica, digamos assim. Que não é o comum, não é o que acontece em regra. Ela fez esses 2 pedidos de arquivamento. E o ministro Alexandre de Moraes, já que o pedido veio do topo do Ministério Público, ele não teria como devolver para ela para reconsiderar uma própria decisão dela. Então, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente fez o seguinte: não, eu não vou acatar. Não vou acatar o seu pedido de arquivamento, porque eu achei ele infundado, porque eu sou vítima do processo e eu sou vítima do crime e eu vou continuar a investigação. Então, nesse contexto, ele simplesmente rasgou o artigo 28 e seguiu a investigação desse inquérito. Então, dentro desse contexto, eu diria que rasgou o artigo 28, ele rasgou a súmula vinculante e ele ainda rasgou, digamos assim, o artigo 103A da Constituição, que é o que fala das súmulas vinculantes. Porque se súmulas vinculantes não estão valendo nada, vamos tirar o artigo 103A dali. Vamos tirar a súmula vinculante dali. Ela não pode ser aplicada só quando há um interesse, ela deve ser aplicada sempre. Por isso que a súmula é vinculante, né? Ela vai vincular a todas as demandas. Se algumas ela não vai ser aplicada de acordo com a conveniência, então que acabemos com a súmula vinculante no nosso ordenamento. Perfeito, perfeito. Houveram muitas ofensas a vários artigos constitucionais, processuais penais dentro deste inquérito. Eu entendo o clamor social no sentido de que esse inquérito continue. Eu super entendo. Porém, como jurista, Jéssica, não posso concebê-lo como um inquérito constitucional. E isso é muito complicado, porque quando a gente começa a rasgar a Constituição para algo que nos interessa, como eu já disse no início da live, quando nós precisarmos de garantias e direitos para algo que nos afronte ou para alguém que nós gostamos, nós corremos o grave risco de estarmos cerceados de reivindicá-los. Porque quando nos aqui abre um precedente, né? Quando nos foi oportuno, nós usamos um garantismo oportunista. Então, isso é muito perigoso, porque, gente, vamos lá. Vamos pensar que a nossa Constituição ela foi promulgada em um momento histórico em que nós estávamos saindo de regimes com poderes extremamente concentrados em uma pessoa só. Nós precisávamos preconizar liberdades, nós precisávamos preconizar garantias, nós precisávamos assegurar direitos. A nossa Constituição ela tem um bojo extremamente garantista e foi também nesse mesmo contexto que houve essa última reforma do pacote anticrime. Ele veio nesse bojo assegurando liberdades, principalmente de locomoção. Quando a gente começa a subverter esse sistema, a gente corre um grave risco de lá na frente nós estarmos extremamente prejudicados, porque nesse momento a gente tem uma vítima, acusadora, julgadora, tudo dentro de uma mesma pessoa. Então, eu Exatamente. não consigo ver com bons olhos esse inquérito, infelizmente. Gostaria de estar aqui, talvez, falando diferente, porque, como eu disse, foram crimes graves perpetrados. Eu não estou questionando isso. Vale destacar. Vale destacar, doutora. O dia que nós vermos boas atitudes do STF, nós vamos estar aqui para elogiar também, né? Exatamente. Eu coloco algumas vezes nos vídeos, né? Quando o pessoal fala, Caio, escolhe um lado político, né? Aí eu falo para as pessoas, não, peraí, né?
não é um vídeo político, é um vídeo técnico, né? É o nosso caso aqui agora. Ih, meu Deus, o Instagram vai cortar a gente, doutora. Faltam 20 segundos para acabar a nossa live, infelizmente, né? Mas como eu estava falando, só para concluir, não tem como a gente deixar de colocar opiniões, mas opiniões embasadas na técnica que nós possuímos, né? Do direito, né? Gente, agradeço muito a todos que participaram, né? Infelizmente, não vamos poder continuar. 5 segundos aqui. Forte abraço a todos. Doutora Jéssica, muito obrigado.